Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e hoje eu quero falar com vocês, já que eu trouxe no último vídeo sobre a troca do mano James Harden e do mano Darius Garland, sobre a troca do Vucevic e do Anthony Simons. Boston Celtics oficialmente tem um novo pivô, enquanto o time do Chicago Bulls tem um novo alarmador. Este período é muito bom de trade deadline, né, onde a gente vê muita coisa acontecendo, acontece coisas com uma frequência absurda. Eu estava sem internet, Wi-Fi aqui para poder cobrir para vocês, mas agora estou de volta, estou viajando, estou por Franca. Inclusive, você é de Franca? Bora marcar um rachão? Todo mundo? Vamos entrar lá no meu Instagram, vamos fazer acontecer um rachinha. Eu também fui no jogo do Franca, onde foi muito maneiro, contra o Pinheiros, e vou estar no jogo também de Franca dia 12. Então se você tá por Franca, mora por aqui, dia 12 vou estar no Pedrocão, tamo junto, bora falar da troca, fechou sem mais enrolação. Seguinte, Brad Stevens, ele é um excelentíssimo GM, enquanto o Joe Mazzulla é um excelentíssimo técnico. Então, quando pega um cara que conseguiu manter o nível do time, mesmo na ausência do seu melhor jogador, tornando o seu segundo melhor jogador o melhor jogador, que foi eleito jogador do mês agora com o Jaylen Brown, e você pega esse time que estava adaptando o seu pivô reserva para a titularidade e adaptando um pivô recém-chegado que, na minha opinião, faz mais de power forward, ele é mais um ala pivô lento do que um pivô center, que é o Luka Garza, utilizando ele como seu reserva e fazer isso dar certo. Cara, que estrutura maneira, que escritório interessante que o Boston Celtics tem, né? Aí você pega esse cara, né, que é o Brad Stevens que a gente falou, entrega uma trade deadline na mão dele, ele consegue ainda elevar o nível do Celtics e tornar eles mais um pouco competitivos. Porque com o Vucevic nesse time, o Celtics meio que montou novamente aquela estrutura que eles conseguiram montar quando foram campeões em 2024, que é um pivô talentoso na parte ofensiva, um pivô que espaça a quadra e um pivô que libera o garrafão para poder que os seus jogadores, né, consigam jogar dentro da área pintada. E ainda assim, mantendo um cara que faz de falso 4, falso 5, que espaça a quadra, que arremessa muito bem com o Luka Garza. Acho que o mais prejudicado nessa troca foi o Garza, que vai perder tempo de quadra pra caramba com a chegada do nosso mano Vucevic, mas ainda vai conseguir utilizar o português Neemias Queta de forma muito efetiva vindo do banco da segunda unidade. Então, pro Boston Celtics, essa foi uma troca completamente sem risco algum. Beleza, você perdeu seu sexto homem, você perdeu o seu cara de mais confiança de pontuação vindo do banco, perdeu um cara muito jovem como o Anthony Simons, que estava entregando 14 pontos, 2 rebotes, 2 assistências, com quase 40% de 3, 39,5. Ele era um cara importante? Era um cara muito importante para a franquia. Ainda assim, temos ali um Jordan Walsh, um Josh Minott, temos um Hugo Gonzalez, que estão tudo beirando 15 minutos por partida e todos entregando de 4 a 7 pontos de todas as noites. Dá para você meio que pulverizar esses minutos do Anthony Simons para entregar mais minutagem para essa galera. Enquanto você conseguiu reforçar a parte do garrafão, conseguiu entregar um quinteto que espaça melhor a quadra, conseguiu entregar um pivô que tem um repertório ofensivo muito vasto. Pô, jogando no post, o Vucevic é bom, arremessando ele é bom, ele é um bom playmaker na posição de 5. Ele tem um único defeito que é ser um fraco defensor. Só que o jeito como o Boston Celtics é montado, na minha opinião, com todo mundo saudável, é para trazer um pouco mais de pressão vinda da parte dos armadores, com excelentes defensores em Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum. Todos jogam muito bem, todos defendem muito bem. Então você tenta mitigar um pouco esse problema defensivo do Vucevic, entregando um quinteto em volta dele que seja um pouco mais forte fisicamente, um pouco melhor na parte defensiva, que o Boston Celtics tem capacidade para isso. Então, na minha humilde opinião, o Vucevic vem para maximizar um pouco o potencial ofensivo da equipe do Celtics, vem entregar um pouco mais de profundidade na parte de pivôs, que eles estavam com duas opções, que a qualquer momento, se um lesiona, ia complicar o time, agora eles têm 3, e ainda pode utilizar os 3 sendo o Luka Garza como falso 4. Abriu um repertório assim, abriu mais possibilidades, um leque a mais de possibilidades com questão a quintetos montados pelo Joe Mazzulla, que podem fazer com que o Celtics vá melhor ainda nessa temporada. E por que eu digo que o Vucevic é muito baixo risco? Porque ele tá em contrato expirante. Se não der certo, não deu bom, o Vucevic já tá com a idade bem avançada, 35 anos de idade, mas para 17 pontos, 9 rebotes, 3,8 assistências, chutando quase 38% para 3, cara, esse pivô se encaixa perfeitamente com o seu time, o que me deixa um pouco assim receoso que essa troca não foi feita por um time como o Warriors, que ele se encaixaria muito bem também. Mike Dunleavy Jr. dormiu enquanto o Brad Stevens estava trabalhando nessa off-season, porque o Celtics já estava ciente que eles precisavam de pivô, por mais que eles tenham pivôs bons, e estavam em contato com Zubac, do Clippers, estavam em contato com Nick Claxton, do Brooklyn Nets, estavam em contato com Miles Turner, se eu não estiver enganado, e o Miles Turner também ia se encaixar muito bem, sendo que ele é até melhor defensivamente do que o Vucevic, só que pelo valor que o Boston Celtics estava disposto a abrir mão e pro valor que o Bulls estava disposto a aceitar, o Vucevic vai se encaixar muito bem nesse elenco. Eu acho que não tem erro a vinda dele, ele pode ainda estender ainda mais uma, talvez duas. Vamos imaginar que o Vucevic, no pace que ele joga, no ritmo que ele joga, ele consegue ainda mais 2 temporadinhas jogando desse jeito, e nisso o Boston Celtics já vai estar muito bem servido, até porque quer um pivô que consegue entregar melhor a parte ofensiva? Deixa o Vucevic em quadra. Quer um pivô que entrega melhor a parte defensiva? Coloca o Neemias Queta em quadra. Quer utilizar 2 pivôs que espassem a quadra enquanto você joga com Derrick White, Jason Tatum
um Jaylen Brown, pô, coloca Luka Garza e Vucevic. Pô, colocou o Luka Garza, colocou o Vucevic, a defesa ficou muito fraca, troca um deles, coloca o Neemias Queta e ainda vai funcionar. Faz uma lineup de 2 pivôs. Neemias Queta mais atlético, mais rim runner, aquele cara que corre, danca, pega a ponte aérea, bloqueia bem, defende muito bem. Então, velho, abriu mais possibilidades, na minha opinião, né? Mais versatilidade dentro da área pintada pro time do Celtics. Enquanto isso, pro Bulls, cara, eu fico feliz, mas eu acho que essa troca é muito atrasada. Eu sei que o Anthony Simons também é um cara de baixo risco, porque ele vem pro Bulls também com um contrato aspirante, só que ele é bem mais jovem, draftado em 2019. O cara tem só 26 anos, parece muito com a troca, né, de Garland e Harden, que é 10 anos de diferença praticamente, esses dois também. E é um cara que o Bulls pode se dar ao luxo de pegar o contrato dele, né, ou se não, ficar com ele até o final da temporada, fazer um sing and trade, estender o contrato com o cara e trocar o contrato dele. Até porque o Bulls tem 5 armadores agora, considerando Kobe White, Trey Jones, Anthony Simons, Josh Giddey e o recém-veterano chegado também, Mike Conley. São 5 caras ali para levar a bola e seu time não tem necessidade de tudo isso. Mas só que deu mais possibilidade do Bulls ser ruim. Por quê? A partir do momento que eles decidiram trocar o Lavine, decidiram trocar o DeRozan, abriram mão daquele antigo Bulls, trocaram também o Lonzo Ball. Por que tava o Vucevic ainda lá? Tá ligado? Totalmente insatisfeito, triste até quando o time ganhava, porque ganhava de uma margem muito curta de um time que teoricamente é inferior. Eu até trouxe aquele vídeo pra vocês, né, da reação dele muito bolado. Por que continuou com o cara lá, velho? Torturando ele num time em reconstrução com vários jogadores jovens chegando. Então, pelo fato de ser um contrato de baixo risco do Anthony Simons, ele pode ser um bom jogador pelo Bulls. O Bulls pode abrir mão de outros caras, como eu acredito que o Kobe White vai embora, eu acredito que o Mike Conley também vai embora, porque ele falou que não tem intenções de ficar no Bulls, ele queria ser mais um armador de banco de reserva de um time que precise de profundidade de armação, e o Bulls tem armador sobrando, ele nem vai jogar, ele vai ser uma presença veterana no banco, basicamente, na minha opinião. O Anthony Simons tanto pode fazer parte, se ele se encaixar muito bem com a franquia pro longo prazo, porque ele é muito jovem, como ele também pode ser trocado. Mas eu ainda manteria ele pelo menos até o fim dessa season e trocaria os dois nomes que eu te falei, aproveitar o valor de mercado do Kobe White, que é muito bom para times que precisam de um armador pontuador, e aproveitar o Mike Conley, que já não quer ficar, mete o pé, né, veteranaço, vai conseguir nada no Bulls, e é isso. Então o Bulls agora vai pior do que já ia antes, a situação lá já não tava muito boa, agora parece que piorou, mas ainda assim o Bulls precisa ir mal, pô. Eles precisam subir no draft desse ano, eles precisam já começar a matutar que eles já têm algumas escolhas de draft, apesar que eles poderiam ter mais se tivessem feito trocas mais inteligentes, e precisam construir um futuro para Buzelis, precisam construir um futuro para o Josh Giddey, quem sabe agora um futuro para o Anthony Simons, é já pensar para daqui 3 temporadas, não é para agora não. Se o Billy Donovan quiser escaralhar e colocar o Josh Giddey para pivô 5, ele pode fazer isso, que a maioria da torcida do Bulls vai ficar feliz com o resultado, velho. Tem que perder jogo mesmo. Não adianta mais o Bulls ficar indo todo ano ao play-in, enfrentar o Miami Heat e perder. Tem que escrever um novo capítulo, assim, um pouco mais feliz para uma das maiores torcidas do mundo, né, o Chicago Bulls, por causa da época dos anos 90, pós Derrick Rose, velho. Os caras precisam ter alguma felicidade. Então tá na hora de tocar o barco, eu acho que eles fizeram isso de forma tardia, mais uma vez. Mais um jogador que eles demoraram a trocar, não pegaram um valor bom de mercado, e aí colecionamos aí 4 trocas ruins para 4 jogadores que eram os principais da equipe há 4 anos atrás. Que a gente tá falando de DeRozan, foi uma troca ruim, Lavine foi uma troca ruim, Caruso foi a pior troca de todas com o OKC, e agora o Vucevic. Mais uma troca assim, que poderia ter sido melhor, mas não foi de total ruim, porque, mais uma vez, o Anthony Simons também é de baixo risco, também tá entregando um basquete bom, também arremessa 40% para 3, sabe? Ele tem vários pontos positivos no repertório dele que, sendo bem sincero, ele não vai mudar muita coisa na realidade do Bulls hoje, mas pelo menos o Bulls pode ficar feliz que vai pior do que ele ia com o Vucevic. Mas então, né, minha rapaziada, tá aí um time que foi ativo nessa trade deadline aí, nesse finalzinho, foi o Bulls. Eu ainda vou trazer um vídeo, provavelmente hoje, da troca que trouxe o Jaden Ivey, vou trazer vídeo também da troca do Jaren Jackson Jr., que me pegou totalmente desprevenido, mas podemos esperar aí que uma nova era se inicia no Bulls. Mais tanque. Espero que o torcedor esteja feliz. Então, apenas pra gente finalizar o assunto, na minha opinião, o Celtics saiu com uma nota 8,5, foi uma troca bem boa, de baixo risco, talvez até 9, enquanto o Bulls a gente pode entregar uma nota 7, 6,5, 7, porque foi uma troca tardia. Veio um valor ok, mas veio outro jogador de contrato aspirante, não pegaram nenhuma pick de primeira rodada nessa troca, apenas uma escolha de segunda rodada e, mano, o Bulls agora vai mal. E lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião, quero saber o que você acha da troca do Vucevic pro Celtics e da troca do Anthony Simons para o Bulls. Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais esse canal a chegar nos 80 mil inscritos. Se quiser ajudar mais diretamente, por R$2 você se torna membro e você pode adquirir uma camiseta da loja Trash Talk. Aqui na descrição tá o link. Temos apenas 5 unidades, lembrando que elas são exclusivas e limitadas, e quando acabar essas unidades, eu começo a produção do próximo drop. E eu estou viajando para Franca, quando eu voltar, eu envio para todos vocês, caso a gente liquide todas essas últimas peças, fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e falou!